Muito bem, amigos, estamos nós aqui com o nosso paulochagas.net, a nossa grande televisão, Imagem TV, o grande Miller, que tem aí se virado nos 30, né? Nesses últimos dias a gente acompanha o trabalho dele, fazendo transmissões de todas as partes possíveis. Aliás, está funcionando o seu link, Miller, com a internet via satélite? Está? O Miller parece que agora realmente acertou em cheio. Tem projetos ainda mais grandes, mais importantes pela frente. A gente vai acompanhar para ver. É um figura. Mas, gente, na terça-feira do dia 29, eu até estava preparado para participar de um café da manhã lá na CDL, que era o lançamento do Natal Felicidade. Havia combinado, inclusive, com o Miller, para a gente gravar o nosso programa lá nesse dia, durante o café. Mas, como todos vocês, o dia 29 foi o dia fatídico da queda do avião da Associação Chapecoense de Futebol e que vitimou 71 pessoas naquele triste acidente. E praticamente todo o time da Chapecoense, apenas 3 jogadores se salvaram, mais um jornalista, o Rafael Renzel, e 2 tripulantes. Então, logicamente, como eu tenho um vínculo muito forte com o Chapecó, e eu tive também uma participação muito efetiva na Associação Chapecoense, pouca gente sabe, mas eu fui o primeiro assessor de imprensa da Chapecoense durante uns 3 anos, mais ou menos, sem cobrar um centavo naquele tempo. A gente era voluntário, a Chapecoense não tinha dinheiro para custear as despesas paralelas, mas nós éramos parceiros. Eu tinha naquele tempo a empresa de assessoria de imprensa, vários clientes, e eu prestava então, através de uma parceria, uma divulgação do trabalho da Associação Chapecoense Futebol. Mas antes disso, eu fui também repórter esportivo da RBS TV, isso vocês devem saber, e eu convivia diariamente dentro daquele estádio com todos os jogadores, com a comissão técnica, com o roupeiro, enfim, o massagista. Nós conhecíamos basicamente todos dentro daquele estádio, né? Desde a lavadeira das roupas, aquelas senhoras, 2 senhoras que lavavam roupa e tudo mais para os jogadores da Chapecoense com o uniforme do time e tudo mais. E naquele tempo as coisas eram fáceis, o time não tinha recursos basicamente, e para sobreviver até mesmo num campeonato catarinense de futebol dependia de recursos, de doações, de promoções e tudo mais. Eu lembro que faziam jantares gigantes, né, durante uma noite lá para que se arrumasse dinheiro para outro dia pôr em parte os salários dos jogadores, para compor os salários dos jogadores. Faziam rifas de carros, faziam bingos. E assim a Chapecoense, aos trancos e barrancos, foi construindo a sua história, a jovem história, ainda com 43 anos de idade. E eu participei desse processo mais ou menos de 1985 até 1996, né? 1996. Foram basicamente 10 anos só de repórter esportivo dentro da Chapecoense. Mas então, a tragédia, obviamente, então, diante de todos esses fatores, eu acabei não podendo participar do café da manhã. Acho que o Miller percebeu essa situação, até entendeu, e realmente me atingiu demais este fatídico acidente, e eu fiquei imprestável naquele dia e nos próximos dias. Até hoje a gente se emociona vendo todo esse rol de homenagens que a Chapecoense está recebendo em todo o mundo. E não sei se dá para dizer que isso teve alguma relevância positiva, até talvez tenha o fato de a Chapecoense agora estar conhecida no mundo inteiro, e o mundo do futebol passou a olhar diferentemente para um clube de futebol, infelizmente para a Chapecoense, a partir desta tragédia. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o time está todo amparado, está todo ele resguardado por uma rede de solidariedade, e em todas as formas. Aumentou, triplicou, quadruplicou, né, o número de associados no Brasil inteiro e também fora. E as coisas estão começando a ter um passo de recuperação. Ainda na sexta-feira que passou, eu até nem quero mais falar muito em tragédia, mas na sexta-feira que passou, a Chapecoense teve uma notícia positiva, anunciou a contratação do técnico Wagner Mancini, e toda a comissão técnica agora também já está formada com a diretoria de futebol e tudo mais, gerência de futebol,
e o time está se reestruturando a partir de agora. Estão já sondando jogadores para compor o grupo, uma vez que a Chapecoense joga a primeira partida no ano de 2017, no dia 29 de janeiro, diante do Internacional de Lages. Será o primeiro confronto oficial da Chapecoense, justamente contra o nosso Colorado Lagiano, e que com certeza também terá visibilidade. Eu tenho a certeza absoluta que esta partida do Campeonato Catarinense será a que terá a transmissão pela RBS TV, né? Será o jogo principal transmitido pela televisão em Santa Catarina, até porque todo mundo quer saber como vai se comportar a Chapecoense em campo nesse primeiro compromisso. Será um jogo recheado de emoção, recheado de homenagens, entre outras lembranças que vão ser com certeza colocadas em prática nesta partida, a primeira da Chapecoense no Campeonato Catarinense. E claro, o Brasil inteiro vai estar de olho, uma vez que a gente já tem a certeza que a Chapecoense passou a ser o segundo time de muitos torcedores nesse Brasil afora e também no mundo afora. O mundo, aliás, vai estar também de olho nessa partida e vai se tornar uma transmissão histórica com a participação de jornalistas de várias partes do Brasil e do mundo também, registrando essa primeira partida da Chapecoense. E justamente contra o Internacional de Lages, a equipe ainda também não está estruturada. A gente sabe que o Christian, né, o presidente do clube, está começando também a trabalhar na montagem do grupo. Ainda não tem nenhuma comissão técnica, não se sabe quem vai ser o treinador, não se sabe quem vai ser o preparador físico, não se sabe quem serão os jogadores, enfim. Essa preocupação que a gente tem, o próprio Internacional de Lages, sempre é desmontado num período em que não está participando de nenhuma competição, e depois a toque de caixa começam a aparecer jogadores de todas as partes que a gente fica assim preocupado, e até montar esse grupo, até treinar, e como se sabe, o campeonato já está prestes a começar, tem um pouquinho mais de um mês, hoje nós estamos no dia 13, isso quer dizer um mês e meio terão que estar com esses jogadores na ponta dos cascos, como se diz o gaúcho, totalmente afinados, preparados, treinados e com o condicionamento físico melhor possível. Sabe-se que no início de temporada o condicionamento desses jogadores não é sempre o melhor. Mas enfim, nós estamos aguardando agora então toda essa composição, tanto da equipe do Internacional de Lages quanto da equipe da Chapecoense. O time da Chapecoense ainda tem no seu grupo alguns jogadores que não viajaram naquele avião e não participaram, obviamente. Então são 11 ou 12 jogadores que ainda estão à disposição da Chapecoense. 1 ou 2 deles ainda vão ser transferidos, né, para outros clubes e tudo mais. E a gente está de olho em todas as mudanças, em todas as contratações, porque a partir de agora a Chapecoense passou a ser notícia constante no cotidiano do estado de Santa Catarina, do Brasil e do mundo, como eu já falei. E, para encerrar esse assunto, a gente acompanha, obviamente, a situação destes jogadores e do profissional Rafael Renzio, o jornalista, o comunicador de rádio, que deve estar chegando juntamente com o jogador Alan Ruschel em Chapecó nesta terça-feira. Então está todo mundo de olho para saber como é que fica essas coisas. A gente tem acompanhado as declarações do Rafael na viagem e tudo mais, tudo que ele tem contado com relação ao acidente. E o Rafael foi um grande colega de trabalho nos meus tempos de Rádio Atlântida em Chapecó, e a gente, claro, tem um convívio de certa forma. E uma tristeza muito grande, porque neste voo, além dos jogadores, embora eu não conhecesse pessoalmente nenhum jogador, a gente convivia com a imagem deles na televisão, jogando e tudo mais, dava a impressão que a gente tinha um convívio maior, mas conhecia, né, visualmente cada um deles. Mas destes que morreram, a comissão técnica da Chapecoense eu conhecia, aliás, a diretoria da Chapecoense eu conhecia praticamente todos. Os ex-dirigentes da Chapecoense, muitos deles eu conhecia, o amigo Edir Demarco, o Davi Barella, enfim, pessoas que eram do meu tempo de Chapecó, grandes colaboradores e incentivadores da Chapecoense e que eram incentivadores até hoje. Diante dessa tragédia, também muitos colegas de profissão de Chapecó, da Rádio Chapecó, a gente perdeu colegas da rádio e outras rádios e outros colegas de jornalismo. Mas então,
Esse é o quadro, basicamente, só para fazer um relato para vocês da minha proximidade, da minha aproximação com relação ao que aconteceu nessa tragédia de Chapecó. Encerrado esse assunto, eu quero já de cara partir para um tema político. Nesta segunda-feira surgiu uma pesquisa colocando os partidos, os principais partidos de Santa Catarina, dizendo da influência deles no poder municipal de todo o estado de Santa Catarina. O PMDB detém desse poder 36%, conforme essa pesquisa. Na verdade, nós já conversamos sobre isso, dizendo que o PMDB é o maior partido do estado de Santa Catarina, mas de qualquer forma, logo atrás aparece o PSD, o partido do governador João Raimundo Colombo, com 20,8% do poder municipal. O PSDB cresceu bastante, está hoje com 17,3%, e depois o PP com 11,3% e o PT com apenas 3,3% no estado de Santa Catarina. E claro, os menores partidos aí com 1, 2% e tudo mais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o PMDB tem ainda a maior força popular no estado de Santa Catarina, e a gente imagina que nas próximas eleições municipais vai fazer uso de uma máquina maior em função de ter este poder distribuído nos municípios com prefeitos e vice-prefeitos e muitos vereadores. Então é o primeiro na linha de poder, o PMDB no estado de Santa Catarina, e sempre fez uso desta máquina, deste poder, para poder sacramentar os seus projetos futuros. Obviamente, nós não sabemos se isso vai resultar em alguma coisa prática nas eleições de 2018, quando nós vamos escolher o presidente da República, os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais e os governadores, né? São coisas que a gente precisa ter realmente uma avaliação muito ferrenha nesse sentido, uma avaliação criteriosa, para que a gente possa tentar imaginar o que vai resultar este grande poder que tem nos municípios o PMDB com 36% desta fatia e o PSD com 20,08%. Até para complementar esse assunto partidário, nós sabemos que alguns nomes já estão preterivelmente sendo lançados para concorrerem ao governo do estado de Santa Catarina. Destes partidos que eu citei, o PMDB hoje tem na figura de Mauro Mariani, o deputado federal, o presidente estadual do partido, como o possível candidato do PMDB às eleições ao governo do estado de Santa Catarina. Já tenho dito aqui, já disse várias vezes nos outros programas anteriores, de que o PSD está desembarcando, não será parceiro com certeza do PMDB, embora tudo isso pode ainda resultar em conversações e quem sabe lá haja agora a inversão do PSD ser o vice do PMDB e tentar ainda consolidar umas eleições. Mas tudo indica que desta vez o PSD não está querendo mais conjuminar a ideia de ter como parceiro o PMDB. Está envergando para um outro lado, tentando resgatar talvez os parceiros do passado, o próprio Partido Progressista, o PP de Esperidião Amin e o PSDB do Paulo Bauer e assim por diante. Então não se sabe qual vai ser a composição que vai descolar, digamos assim, do PMDB em 2018. Então, dentro do PSD, hoje alguns nomes já figuram também para a candidatura para suceder Raimundo Colombo. O deputado estadual Gelson Merizio aparece hoje como a indicação um pouco mais forte. Tem também na linha sucessória o próprio deputado federal João Rodrigues e ainda não se sabe como é que vai se compor no final tudo isso. Eu acredito que ainda recaia para o PSD o nome do deputado Gelson Merizio, que hoje está com maior densidade dentro do estado de Santa Catarina. O PSDB também aponta uma candidatura com a possibilidade da participação do senador Paulo Bauer, uma vez que ele estará encerrando o seu mandato de senador, agora em 2018, né? E a gente não sabe então se ele vai realmente se configurar novamente como candidato ao governo do estado de Santa Catarina, repetindo o que fez na eleição passada. Acabou, claro, não tendo sucesso. O PP também diz que terá candidatura própria, está aí o nome de Esperidião Amin, mais uma vez sondado, talvez da Ângela Amin, que foi a derrotada nas eleições municipais de Florianópolis e provavelmente não terá força nenhuma para ser a candidata ao governo do estado de Santa Catarina. Aliás, o casal Esperidião Amin, o casal Amin,
Esperidião e Ângela, talvez estejam um pouco desgastados, né, de tanta andança política, e o partido precise aí de uma renovação, de uma candidatura, talvez, de um nome jovem, de uma força, de uma liderança diferente. Aliás, a gente espera isso de todos os partidos, mas a gente tem visto basicamente sempre as figuras carimbadas, já tarimbadas, desses partidos, grandes partidos, para uma candidatura ao governo de Santa Catarina. E, complementando tudo isso, a possibilidade que a gente tem analisado e praticamente achando como certa, a coligação da Tríplice Aliança, ou seja, a formação da Tríplice Aliança, envolvendo então o PSD, o PSDB e o Partido Progressista, o PP, juntando Paulo Bauer, o partido do Raimundo Colombo e o partido do Esperidião Amin, para fazer frente ao PMDB nessas eleições ao governo do estado de Santa Catarina. E nisso tudo, um desdobramento levando o Raimundo Colombo, o atual governador, para uma busca de uma vaga no Senado, e o Esperidião Amin com a segunda vaga. Seriam os dois candidatos ao Senado, provavelmente nesta conjuminação, neste acordo a ser fechado, basicamente. Pelo menos é o que agora está sendo cogitado nesse sentido. E assim por diante. Aqui em Lages, nós sabemos que o Antônio Seron, o nosso prefeito eleito, que nesta quarta-feira agora fará a sua diplomação, terá a sua diplomação juntamente com os demais vereadores. Eu quero procurar aqui uma informação que a gente está buscando, por isso que eu estou mexendo aqui na minha rede social, mas de qualquer maneira a gente vai conversando a respeito de outras coisas. Enquanto isso, enquanto a gente não acha essas informações, que eu quero tá aqui, tá? Achei na medida, para pegar os nomes deste colegiado que o Seron deu início, então, na última sexta-feira, numa coletiva à imprensa. Ele anunciou, então, 7 nomes, 2 deles com status de secretário, o procurador-geral do município, o advogado Agnello Miranda, o auditor-geral, o advogado Ayrton Xavier. Depois, anunciou 5 secretários. A secretária de Saúde será a enfermeira Odila Valtric, secretária de Educação, a professora Valdirene da Silva Vieira, na Semasa, o nosso grande amigo Jurandir Agostini, na Secretaria da Fazenda, aqui até foi uma surpresa, o retorno de Antônio César Alves Arruda, o Antônio Arruda, que irá acumular aí também a Secretaria de Administração, por hora, para saber como fica depois a partir de fevereiro. E na Secretaria de Estrutura e Planejamento, o engenheiro Clayton Bortoluzzi, que hoje presta serviço ao governo do estado de Santa Catarina, assim como o Jurandir está prestando serviço ao governo e o próprio Antônio Arruda também prestando serviço ao governo do estado, vão integrar a equipe de Antônio Seron. E a expectativa agora fica para uma segunda etapa da divulgação do secretariado, uma vez que em fevereiro, no dia 6, segundo a expectativa de Seron, deverá ser votada a reforma administrativa, e ele só não chamou todo o seu colegiado porque vai enxugar drasticamente o número de secretarias. Hoje, com quase 30 secretarias, são 28 ou 29, se não me engano, ele quer colocar no máximo até 14 destas secretarias, segundo informações de Seron. E com aquela austeridade que ele tem prometido com relação ao seu trabalho a partir do dia 2 de janeiro, uma vez que também está prevista a sua posse para o dia 1º de janeiro, no domingo, no Teatro Marajoara, às 16 horas. E a gente vai estar, se Deus quiser, acompanhando de perto todos esses acontecimentos e ver então como vai se comportar a administração de Antônio Seron. Uma vez que há algumas colocações, há algumas preocupações com secretarias chaves, como secretarias que são importantes nesse contexto, como é a Secretaria de Obras, a Secretaria também de Meio Ambiente, e que tudo isso precisa ser acompanhado. Então, neste mês de janeiro, até a reforma administrativa, estas secretarias terão uma supervisão acompanhada de longe, talvez por esses secretários que vão assumir agora, sem uma efetividade no seu trabalho a partir de um titular. Então isso em fevereiro, com certeza, mas até a casa se arrumar, vai praticamente uns 6 meses aí, janeiro, fevereiro,
quando se compõe o restante das secretarias, depois vem a composição do segundo escalão, vem a composição do terceiro escalão, e vai março, abril, e as coisas vão se ajeitando, talvez lá pelo meio do ano, para a máquina começar a se ajeitar definitivamente dentro do município de Lages, se não, até mais, né? A verdade é que o ano de 2017 é um ano de arranjo, de organização, de planejamento e tudo mais. De qualquer maneira, a gente sabe que o governo de Antônio Seron vai ter a participação do amigo dele, o governador João Raimundo Colombo, e que, inclusive, nesta segunda-feira, o Raimundo esteve aqui na região, esteve em Lages inaugurando uma escola, né, a reforma de uma escola, a ampliação e a reforma e tudo mais, e nesse dia o Raimundo Colombo já anunciou a pavimentação da Avenida Nossa Senhora da Penha, que já é a primeira obra efetiva a ser realizada pelo governo de Antônio Seron. Nesta coletiva de apresentação dos secretários, foram muitos os questionamentos com relação ao trabalho de Seron. Foi falado a respeito do seu salário, que ele vai doar para um fundo social para atender as pessoas mais necessitadas do município. Isto a gente já tem falado de forma muito veemente. E também algumas coisas sobre como ele vai priorizar a revitalização do centro da cidade. Preocupação dele é com relação ao Colégio Aristiliano Ramos, que ainda tem alguma pendenga judicial, mas o objetivo dele era realmente eliminar de uma vez por toda aquela estrutura que está lá hoje, simplesmente atrapalhando todo um processo de crescimento da cidade de Lages, de reurbanização, de remodelação deste centro, e fica lá encravado por um problema judicial, e espero que isso se resolva o quanto antes. E também a revitalização do mercado público, que é uma das promessas de Antônio Seron, que, segundo ele, já estaria com os recursos definitivos já garantidos junto ao governo do estado. Então, o que a gente espera, em termos de administração, é de que Antônio Seron comece para valer um trabalho bem diferente, acompanhado de perto do governo do estado de Santa Catarina, e que tenha já neste primeiro ano, já nos seus primeiros dias de governo, um trabalho efetivo, algo assim que possa dizer assim, vai deslanchar a administração pública municipal a partir de 2017. Com relação a essa atual administração, eu ainda não vou fazer nenhuma avaliação, vou deixar para mais à frente o nosso programa da semana que vem para fazer uma avaliação mais criteriosa a respeito do andamento desse processo de finalização. Só quero fazer um registro aqui, parabenizar o prefeito Tony Duarte, toda a equipe de transição que estão fazendo hoje, todo esse pessoal está fazendo um trabalho muito bacana em conjunto com os indicados de Antônio Seron nessa transição, junto com lá o Juliano Polese, o Cristóvão, de qualquer maneira, quem mais? O Maurício Seron, que é o filho de Antônio Seron, e estão juntos, né, irmanados num trabalho de transição extremamente profissional e é muito bacana. Eu quero aqui fechar o nosso programa de hoje ressaltando um ponto que eu tenho tido uma preocupação muito grande, que trata da segurança pública regional. Na semana que passou, houve uma audiência pública na Câmara de Vereadores a respeito disso, e as minhas preocupações são as mesmas que ocorrem quando há uma discussão com relação ao turismo, né? Embora sejam segmentos, assuntos diferentes, importâncias diferentes, turismo e segurança pública, mas no turismo sempre se discutem e nunca se tem uma alternativa lá na frente a partir da discussão. Fica simplesmente naquela discussão, vem outra reunião sobre turismo e nada avança, nenhum projeto é colocado em prática. A minha preocupação com relação ao assunto de segurança pública é de que a discussão não fique simplesmente nesse bate-papo, digamos assim, entre autoridades da área, do setor, entre outras pessoas ligadas à segurança pública e simplesmente nada seja adotado na prática. É um problema sério quando um assunto desses, de tamanha relevância, é discutido justamente num final de ano. Nós vimos esta reunião lá pelo dia 7 e 8 agora de dezembro, e o que poderá ser efetivamente feito a partir de agora, uma vez que os proponentes desta reunião, desta audiência pública, um deles já não será mais vereador no ano que vem. Como é que vamos cobrar um trabalho também de praticidade diante de uma reunião tão importante nesse sentido? E não foi uma discussão que tratou apenas da segurança pública do município de Lages, e sim de toda a Serra Catarinense esta discussão.
teve lá alguém que colocou que o problema da marginalidade está muito ligado à educação, que tinha que dar escola para as crianças para que elas não se transformem em marginais no futuro. Mas a gente sabe que a situação é bastante drástica. Além da educação, precisa criar um programa de emprego para os jovens. Isso não pode, a criança não pode trabalhar até os 16 anos, e até os 16 anos você sabe que estas pessoas menos favorecidas não têm nenhuma outra atividade e ficam perdidas no seu bairro, sem nenhuma atividade esportiva, sem nenhuma atividade educacional, sem nada. Ficam atiradas basicamente no seu bairro e entram desde cedo, obviamente, na marginalidade e acabam sentindo o gostinho de ter um dinheirinho fácil vendendo droga ou roubando uma coisinha ou outra ali, e aí você vai dizer que a educação vai resolver simplesmente esse problema. Não, o problema social é muito maior, embora a gente ache, claro, que a educação tem uma contribuição interessante, um percentual bastante elevado nesse sentido. Mas o que eu quero dizer para concluir é de que eu gostaria muito que essa discussão, que foi extremamente importante, tivesse um encaminhamento, se não neste ano ainda de 2016, logo no início de 2017, e que as ações discutidas ali, nesta reunião, começassem a ser praticadas, fossem colocadas no papel, porque no papel já está, eu acho, a partir dessa discussão, mas a partir do relatório de conclusão desta audiência pública, as coisas começassem a andar com efetividade a partir de 2017. Eu vou cobrar, através dos meus espaços de comunicação, todas essas conversações e não vou parar de bater. Chega de discussão sobre turismo e nunca colocar nada em prática. Agora, discutir sobre segurança pública, que é algo extremamente delicado e extremamente sério, e também não colocar nada em prática, então, bate-papo, a gente não quer mais. Queremos ações, efetividade, trabalho, gente na rua, pondo em prática tudo o que é discutido. É mais ou menos isso. Um grande abraço a vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.